Olá, professor Demetrio na área para mais uma aula de Sociologia. Vem comigo? O grande objetivo da aula de hoje é retomar as noções fundamentais da antropologia, com ênfase nas noções de cultura, diversidade e identidade. Bacana? Como você define a cultura e a diversidade? Vamos tentar responder essas questões hoje? Relembrando, a antropologia estuda as culturas, conjunto de práticas, valores com base no relativismo cultural. Sempre lembrando que a antropologia é mais um dos ramos das ciências sociais. E a antropologia, enquanto ciência, ela vai se consolidar a partir do momento da escola chamada relativismo cultural com Franz Boas, porque a partir desse momento a antropologia ela passa a analisar a diversidade, as diferenças culturais, sem o caráter etnocêntrico da sua escola anterior, que era o evolucionismo ou darwinismo social. Legal? Ela possui a perspectiva da diversidade, já que vivemos em sociedades multiculturais. Isso é bem importante, tá, pessoal? Bacana? Conceito de cultura. Nas ciências sociais, em especial na antropologia, entende-se por cultura o conjunto de práticas, saberes, valores e normas construídos nas interações sociais ocorridas em cada grupo humano em determinado tempo histórico. Então, pessoal, a questão da cultura ela está muito relacionada a hábitos, a costumes, a práticas, né? É uma questão de uma herança, aquilo que faz sentido a uma determinada sociedade. Por isso que não podemos lidar com hierarquias culturais, porque daí a gente desprestigia alguma determinada cultura, já que o importante é a cultura ser total para si mesma. Ou seja, a cultura fazer sentido para a sociedade que a vivencia. Legal? Primeira fase da cultura. O primeiro contexto da fase cultural inicial, ainda etnocêntrica, é o colonialismo do século XVI. É o avanço europeu sobre o mundo. Inclusive, o Brasil é fruto de um processo de colonialismo, de colonização europeia, no nosso caso, Portugal, que não respeitou os nativos locais aqui e teve imposições de modos de trabalho, imposições de religião, imposições na questão do tempo, dos hábitos, das rotinas, dos costumes que haviam os nativos locais. A imagem, por exemplo, ali, que está na figura, é o Caramuru e a dominação sobre os indígenas. Então a dominação foi forçada, tá? A visão é totalmente etnocêntrica, pois julga as outras culturas a partir da perspectiva particular do povo e da cultura a qual se pertence. No caso, dos portugueses, dos europeus portugueses, em cima dos indígenas, dos nativos locais aqui da América. Legal? A segunda fase do conceito de cultura traz o contexto imperialista ou neocolonialista do século XIX, cuja sistematização do conhecimento sobre as populações nativas. Se dá também, a partir desse período, o surgimento da antropologia evolucionista, a qual a perspectiva era a existência de uma escala pré-determinada de evolução rumo à civilização, tida como modelo ideal. Ou seja, essa civilização tida como modelo ideal, nessa perspectiva evolucionista, nessa perspectiva darwinista social, era o modelo europeu. Então, por isso que o etnocentrismo também era chamado de eurocentrismo, pois a Europa era o grande centro do mundo, a Europa era o grande centro das determinações, das imposições culturais. Bacana? Vamos então aí à nossa primeira atividade? Resuma com suas palavras como a noção de cultura foi pensada na primeira e na segunda fase de reflexão. Escreva um parágrafo em seu caderno. Tempinho para vocês.
E aí, responderam essa? Tranquilo, bem de boa essa questão, né? Vamos ao modelo de resposta? Sua resposta deve considerar o contexto da primeira fase de reflexão sobre a cultura, ou seja, o colonialismo do século XVI, e a sua visão etnocêntrica. Em relação à segunda fase de reflexão sobre cultura, assinale o caráter evolucionista das teorias, que previam a evolução rumo à civilização, em uma perspectiva etnocêntrica e eurocêntrica. Bacana? Como eu falei bem na aula ali, se você prestou atenção, essa aqui tá molezinha. Legal? Vamos dar sequência? Franz Boas e a diversidade. Aqui então já entramos na questão científica da antropologia, na modernidade, na contemporaneidade da antropologia, que é justamente a questão de analisar as culturas de maneira mais ampla,
através da diversidade e das diferenças, sem nenhum grau etnocêntrico, sem nenhum grau hierárquico, como era então no evolucionismo. O autor da imagem foi um dos principais expoentes do conceito da diversidade cultural. O autor da imagem é o Franz Boas, tá? Ao contrário dos evolucionistas, Franz Boas tinha como objetivo o estudo das culturas, no plural, e não da cultura no singular. Ou seja, a análise das culturas era multicultural. Era a partir das várias perspectivas e possibilidades dessa diversidade em relação às culturas do globo como um todo. Não apenas no singular, quer dizer, partindo do ponto de vista do europeu, da Europa, né, como centro. Legal? O relativismo, a escola a qual Franz Boas, né, expõe, a qual ele cita a sua teoria, o relativismo cultural, é dado pela postura pela qual cada manifestação cultural é considerada legítima. Resultado da experiência cotidiana de determinado agrupamento humano em sua interação constante com outros grupos. Reconhecimento da diversidade cultural como positiva. Isso é muito importante. Aqui a gente tem o reconhecimento da diversidade como algo positivo. Não a partir de uma escala de evolução como era antes. Essa evolução, ela desprestigiava culturas, né, que eles chamavam até então de primitivas, no qual hoje a antropologia vai chamar de simples, né, culturas mais simples. E essas culturas, né, como a gente analisou também, elas têm uma perspectiva funcional, ela tem uma perspectiva estrutural, também que faz toda a totalização para aqueles que a convivem, para aqueles que praticam aquela determinada cultura. Por isso que é bacana entender a diversidade como positiva, porque de fato não há hierarquias, não há essa necessidade, essa perspectiva de analisar melhor o pior, já que na verdade são práticas, né, são questões em relação à questão de identidade cultural que são bastante pertinentes a determinadas sociedades. Vamos então a mais uma atividade, pessoal? Leia a frase: de acordo com Boas, cada cultura deve ser explicada em seus termos e também comparada do relativismo. Por isso, cada cultura deve ser estudada e analisada em si. No entanto, nos referimos sempre, nesse sentido, a uma visão particularista, pois cada cultura é única. Explique com suas palavras os conceitos de diversidade cultural e relativismo. Tempinho para vocês fazerem.
E aí, pessoal, responderam? Pode ver, ele pergunta, né, de acordo, né, com suas palavras. Entretanto, a sua resposta, ela deve, né, estar embasada nos conceitos. Por mais que ela seja pessoal, ela tem uma conceitualização, né, relacionada ao relativismo e à diversidade, tá certo? Sua resposta, então, deve enfatizar que Franz Boas foi o autor precursor da noção de diversidade, compreendendo as culturas sob o ponto de vista da pluralidade. Já a noção de relativismo enfatiza a legitimidade das diversas manifestações culturais, vistas como positivas. Legal? Vamos lá? Identidade. Esse conceito é um conceito muito legal também, muito bacana no ponto de vista da análise cultural, certo? Do ponto de vista dessa análise antropológica cultural. A identidade é característica de um grupo social que partilha um ideal, valores, costumes e comportamentos formados ao longo de sua história. É consciência de pertencer a determinado grupo, seja por caracteres comuns de gênero, de origem étnica, de nação ou por interesses específicos, crenças, entre outros. É a partir da nossa identidade cultural que construímos a ideia de eu, nós e outros. A forma como fazemos muitas vezes põe em evidência fronteiras sociais ligadas à classe socioeconômica, à etnia, a gênero e tantos outros. Então, turma, veja que interessante. Quando a gente analisa a identidade cultural, a gente parte de três grandes perspectivas, né, que ele vai colocar eu, nós e outros. Quando a gente coloca o outros, né, a gente vai entender que as identidades sociais, as identidades nacionais, né, eles têm uma características muito mais macro. Né? Se você pega, por exemplo, o seu documento de identidade, seu RG, seu registro geral, lá vai estar seu nome, a filiação, o seu país, né, de nascimento, o seu estado, seu município. Vai estar lá dados, né, que vão dizer que você pertence a uma determinada nação, uma determinada localidade, que você tem um registro, tem uma filiação. Né? Aquilo é seu documento válido através do seu nome, assinatura e seu número, né, que é válido em todo o território nacional e de acordos também e políticas internacionais, como o Mercosul, por exemplo, que ele também tem uma validade. Tá? E essa identidade nacional, ela é macro, porque é a partir da questão, de fato, de ser, por exemplo, brasileiro. Ser brasileiro de uma questão mais ampla e no olhar do outro também o que é ser brasileiro. Então isso traz essas identidades. Muito mais macros, muito mais também, digamos assim, às vezes estereotipada. Né? Nem sempre uma questão de uma identidade nacional, ela representa de fato, né, o seu eu, né, e mesmo, né, o nós, enquanto, né, regionalidades, por exemplo, enquanto identidade pessoal. Mas ela não deixa de ser uma identidade também que representa uma questão mais macro. Entretanto, se pega um país como o Brasil, que é um país imenso, extremamente multicultural, heterogêneo, a gente vai ter quantos Brasis dentro do Brasil? Então você vai ter também essas identidades regionais, identidades que vão ser muito mais particulares, né? Em relação à alimentação, em relação à vestimenta, às gírias, né, próprias das linguagens, em relação aos patrimônios, em relação a tudo à arquitetura, né, a forma de lazer e tantas outras possibilidades, né, que a gente vai ter em relação a esses regionalismos, que às vezes se diferenciam dentro daquele macro, que é a nacional. Então, por isso que as identidades regionais, as sociabilizações e sociabilidades, né, os grupos sociais primários, os secundários, aquelas questões todas sociológicas são importantes para a compreensão da identidade também. E, por fim, também temos a grande questão da identidade pessoal, do eu. Como que eu me comporto em relação a essas identidades? Né? Eu compactuo, né, com a ideia de ser brasileiro? Eu compactuo com os regionalismos, com as gírias? Eu compactuo com aquele momento de lazer? Eu compactuo com aquelas ideias todas que a gente vai ter de alimentação, das vestimentas, né, dos comportamentos, dos rituais, da religião? Como é que você, enquanto ser humano, se identifica, né, em relação aos regionalismos, ao nacionalismo, em relação a essas culturas mais amplas? Às vezes você acaba, né,
absorvendo, aceitando bem e às vezes se procura de fora. Ainda mais hoje, através das redes sociais, que você tem possibilidades de estar, assim, digamos, né, adquirindo outras formas de cultura ou sendo compactuando com outras formas de cultura que às vezes te parecem muito mais pertinentes do que propriamente, né, alguma particularidade regional ou mesmo algo máximo, né, dentro de uma nacionalidade cultural. Legal? Então, vimos nessa aula que o conceito de cultura, considerando suas fases de reflexão, né, seja ali do colonialismo, imperialismo, evolucionismo, relativismo, né, e também retomamos conceitos como a diversidade, como o relativismo e como a identidade. Bacana, né? Então, sempre guardem esses termos que para a antropologia isso é bastante pertinente. Bastante importante esses conceitos porque identificam escolas distintas. Bacana? Agradeço demais a atenção de vocês. Desejo a todos que fiquem muito bem. Um grande abraço e até a próxima.